É bom que todos os dias nós reflitamos: eu estou sendo um cristão, eu estou sendo um ista, seja metodista, adventista, batista, qualquer ista aí. Estamos sendo cristãos ou estamos sendo istas? Pergunte para você mesmo e responda para você mesmo. E eu não falo isso querendo julgá-los, mas querendo julgar-nos. Eu não falo isso apontando, eu falo isso nos apontando. Porque Paulo falou assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados por ninguém. Se o mundo lá fora nos julga, é porque nós não nos julgamos antes. É muito sério a vida cristã, pelo menos deveria ser. Vamos lá então, Marcos 14, verso 27 a seguir, e depois versículo de número 66, e depois capítulo 16 e versículo 7. Vamos tentar fazer isso? E que você receba a revelação, a iluminação da parte do Senhor. 14, 27, diz assim: então Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis, vocês vão ficar escandalizados, vocês vão ficar desconfortáveis, vocês vão ficar assim revoltados, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Olha para mim, esta é a palavra revelada, mas eles não ouviram. E muitos de nós também não ouvimos, passamos por esse texto e não ouvimos isso. Essa é a palavra revelada, mas depois da minha ressurreição, eu me encontrarei com vocês. Eles não ouviram isso. Eles não ouviram isso. Pedro, verso 29, olha lá. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais, eu nunca. Bonitão, né? Bonitão, né? Cheio de fazer promessas, né, irmão? Eu nunca. Irmãos, quando você vê alguém falando nunca, irmãos, coloca as suas barbas de molho, viu? E olha que o pastor aqui tem experiência, hein? Olha que eu tenho aqui algum respaldo, hein? Quando alguém fala para você: nunca, jamais, estou contigo até a morte, estou contigo para sempre, é bom você ficar esperto. Por isso não fale isso para mim não, tá bom? Jamais, disse o Pedro. Aí lá vem outra palavra revelada para o Pedro. Isso não tinha que acontecer, não tinha. Verso 30, respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu te digo, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas o Pedro não ouviu. A primeira parte ninguém ouviu, a segunda parte o Pedro não ouviu. 31, mas ele, além de não ouvir, ainda insistia. Gente, meu irmão, já falei para vocês, olha para cá, já falei para vocês, em Malaquias, quando você ouviu a voz de Deus, fala: eis-me aqui, meu irmão. Fala assim: Senhor, faça a tua vontade, faça como tu queres, fica quieto, cala a boca, pelo amor de Deus, meu irmão. A questão é que nós não ouvimos, né, gente? Mas ele insistia, verso 31, ele insistia com veemência. É o religioso é assim: ainda que me seja necessário morrer, ainda vai além, né? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo. Eu não, todo mundo pode, mas eu não. Assim disseram todos. Tudo bem? Então aqui nós aprendemos: para sempre não é uma palavra que cabe na sua boca nem na minha boca, irmão. Isso que nós já falamos quarta-feira. Esse papo de para sempre te seguirei. Não. Dá o hoje para ele que está bom demais. Dá o agora para ele. Isso nós já falamos. Vamos continuar. Versículo 66 agora. Passou o tempo, passou algumas horinhas se passaram, prenderam Jesus. 66. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas, não foi nem soldado, hein, gente? Não foi nem soldado,
foi a criada, foi a empregada, foi a arrumadeira. Estando embaixo, escondido, cadê o cara? Ei, irmão, cadê o cara? Cadê o peitudo? Cadê o toraquisudo? Cadê? Cadê o petulante? Cadê o pedrão? Cadê o falador? Cadê o que promete? Para sempre, cadê? Cadê? Está lá embaixo, né? Em Jonas. É assim, é o Jonas. Lá embaixo, lá no porão. Depois vocês procuram depois lá uma música do Fruto Sagrado falando assim, no porão da minha alma. Ouça essa canção até você decorar. É um rock and roll. No porão da minha alma. Tem 2 cães lá. Os 2 cães é um só, você e eu. Embaixo no pátio, veio uma das criadas, uma das serviçais do sumo sacerdote, e essa criada, vendo a Pedro, que se esquentava, fixou nele os olhos e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Você estava com ele. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está dizendo. Eu não compreendo o seu vocabulário. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Diga uma vez. Diga uma vez. E o galo cantou. 69. E a criada vendo-o, se é a mesma ou se é outra, eu não sei, aqui fala que parece que é a mesma. A criada vendo-o ali, tornou a dizer aos circunstantes, ao que estavam ao redor: este é um deles, mas ele outra vez o negou. E pouco depois, o que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a dizer: não. Começou a falar? Não. Ele começou o quê? A praguejar, a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E aí, cantou o galo a segunda vez. Olha para mim e me responda a pergunta: quantas negações? Quantas negações? Quantas vezes cantou o galo? 2. Então se lembrou da palavra de Jesus quando lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou-se a chorar. Por quê, irmão? Bom, primeiramente, como é que você e eu, como nos sentimos ao ouvir, ao ler esse texto? Primeiramente, ensinei para vocês: cuidado com o para sempre, cuidado com o nunca mais, cuidado com o jamais, cuidado com isso. Por favor, tenha o devido cuidado com isso. E outra coisa, cuidado, meu irmão, com outra coisa: quando é para nós, tudo. Quando é para nós, tudo. Mas quando é para a gente fazer, nada, né? Pegaram, vou repetir. Quando Jesus falou: olha, eles vão me ferir, eles vão me machucar, eles vão me aprisionar, vão me crucificar. Na hora de aparecer, na hora de pousar de bonitão, de santarrão, eu cansei de ver isso, meu irmão. Eu cansei de ver isso. Pessoas que oravam quando estavam na minha frente e que parecia que jejuavam quando estavam na minha frente. O ser humano é assim. Cansei de ver isso, cansei muitas vezes. Quando é para a gente aparecer, tudo. Mas quando é para a gente praticar, nada. Guarda essa lição de hoje então. Guarda essa lição de hoje. Por que nós somos assim? Quando é para a gente aparecer, tudo. Vou te dar a minha vida, vou te entregar tudo. É para sempre, sempre, tudo. Só para parecer santo, para parecer espiritual. Mas quando é para praticar, é para fazer. Por quê, gente? Porque Pedro perdeu a grande oportunidade de mostrar o seu amor, por grande amor da vida dele. A empregada falou uma vez: tu és um deles, tu és um deles. Ali era a hora dele, o quê? Ali era a hora de praticar, irmãos. Era a hora de ele praticar o amor
para o maior amor da vida dele. Aí uma segunda vez veio a criada. Você é um deles? Não, nem o conheço, não sei como fala. Era a segunda chance dele praticar o amor para o amor da vida dele. Você não fala que Jesus é o amor da sua vida? Você não fala isso? Eu falo. Nós não falamos? Jesus, tu és o amor da minha vida. Nós temos uma canção onde cantamos: tu és a razão da minha vida. Por que não demonstrar isso? Por que não praticar isso? Eles estariam protegidos. Não tem nenhum lugar que fala que eles seriam mortos. Aí a terceira vez de novo, e agora era todo mundo, agora era para com todos. Ele teve a chance de testificar o amor dele para o amor da vida dele para todos, e não praticou, meu irmão, minha irmã. E não praticou. Ele teve a chance. Você tem chance. Nós temos chances. Por favor, irmão, por favor, julguemos menos as pessoas e nos julguemos mais. Apontemos menos os dedos para lá e apontemos mais para cá. Pratiquemos o amor para com o amor das nossas vidas. Você ama a sua família, não ama? Deveria mais amar o Senhor. Realmente, um convertido é diferenciado. Uma pessoa convertida é diferenciada. Meu irmão, irmã, eu tenho muita dificuldade em dizer para alguém se alguém é ou não é convertido. Porque nesse ponto, em 2 pontos eu concordo com os calvinistas. Eu concordo que eu sou totalmente pecador, totalmente corrompido. E eu concordo no outro ponto com os calvinistas, que se você foi encontrado pelo amor de Deus, você enfrenta cruzes, você nega a si mesmo. Nesse ponto eu creio na segurança da salvação. Nesse ponto eu estou com eles, porque quem experimentou a salvação verdadeira, o resto não importa mais. Quem está me ouvindo ainda? Se você experimentou a salvação de Cristo, pouco importa se é o Pedro, o Paulo ou o João que está pregando. Pouco interessa. Quando eu experimento o amor de Deus, a salvação de Deus, o que eu posso concluir? Que Pedro aqui não tinha experimentado ainda. Ele não experimentou ainda. E ele chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente? Por que ele chorou amargamente? Porque Jesus tentou falar para ele, mas talvez ele comia cutícula, igual alguns fazem aqui quando ouve. Talvez ele jogava no celular, talvez alguém esteja brincando no celular agora aí. Talvez Pedro fazia isso. Talvez Pedro tirava um cochilo nessa hora. Só ouviu aquela parte gritante. Ele perdeu a revelação. Ele não amou a palavra, ele não amou a revelação. Por isso ele chorou, porque o Senhor falou para ele. Ele falou para ele: olha, quando me prenderem, vocês vão correr, vocês vão fugir, vocês vão ficar dispersos. Quando prenderem o Senhor de vocês, vocês vão. O Pedro só tinha que falar assim: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Mas ele não tinha isso. Quem somos nós nessa noite? Os que vivem prometendo coisas apenas para os outros verem. Ficamos fazendo promessas para os outros perceberem e nos envaidecer, e nos elogiar, e nos destacar, e curtir as nossas vidas. Por que nós fazemos isso? Nós queremos tudo para nós, mas na hora de praticar pouco importa. Nós temos essa tendência de para nós tudo, quando é para parecer tudo, mas quando é para fazer, efetuar, praticar, não. O Pedro passou por isso. Só que o Pedro, para mim, não era convertido. Não era convertido. Não tinha nada de conversão. Mas aí, eu falei que a letra é texto, eu leio e encerro agora então. No capítulo 16, no versículo 7, e não comento, só vou ler para você. Olha só a misericórdia de Deus. Olha só a misericórdia de Deus. 16, verso 7. Jesus apareceu para Maria e mandou a Maria levar um recado. Jesus apareceu ressurreto para Maria, ressuscitou, apareceu para ela, falou com ela e deu um recado. Eu quero que você mande uma mensagem.
Qual mensagem? Verso 7, 16, 7. Ide e dizei o anjo, no caso aqui o anjo falando para Maria, né? Depois que a Maria falou para Jesus, ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Olhe para mim. Jesus cumpriu o que ele falou lá? Jesus cumpriu o que ele falou lá? Mesmo Pedro tendo feito o que fez, ele não disse lá mesmo? Vocês leram comigo, não leram ou vocês não ouviram? Ele disse que iria adiante, não disse? Agora ele manda o anjo dizer para Maria: diga aos seus discípulos que ele vai encontrar-se com ele. Diga aos seus discípulos e diga para o Pedro. Ele desistiu de Pedro? Ele abriu mão de Pedro? Não. Curva sua cabeça, feche os seus olhos.